vítima ou heroína, tá? Todo esse todo esse contexto que é falado sobre esse tema, ele tem a ver com a autoestima das pessoas. Então, nós falamos sábado passado sobre a importância de você ter amor próprio, de você se autoconhecer, de você buscar identificar como que você faz para você se cuidar, para você estar cada dia melhor, né? E cuidando assim da sua saúde emocional, espiritual e pessoal, né? Porque nós somos seres tricotônicos, então nós somos corpo, alma e espírito. E antes que eu comece a falar qualquer coisa para vocês, eu quero compartilhar com vocês um livro que mudou minha vida. Eu sou a louca dos livros, tá? Para quem não me conhece, eu sou a mulher que ama ler. Às vezes eu sinto assim que meu marido ele fica até meio incomodado com os hábitos que eu tenho sempre de estar ouvindo um áudio ou ler audiolivro, ou eu, se eu pudesse, eu comia livros, né? E aí eu quero dividir com vocês essa experiência. Esse livro, não sei se dá para ver direito, ele se chama Campo de Batalha da Mente. É da Joyce Meyer. É uma mulher que eu admiro. Inclusive, vocês estão vendo que tem dois aqui, mas é porque um dos livros ele é um guia de estudos que ele vem questionário, porque não basta você ler, você tem que ser praticante, né? Então, quando você. A palavra de Deus diz assim que a gente precisa ser imitadores de Cristo. Que não basta você. Eu nunca encontrei na Bíblia algum conselho, leia a Bíblia. Eu nunca vi isso na Bíblia. Mas eu já achei na Bíblia assim: medite na palavra. E meditar é você comer aquilo, é você tentar entender o que, que aquilo quer dizer, é você trazer para a sua vida aquele princípio que você leu e identificar onde é que você pode aplicar aquele princípio. Então, assim, nós devíamos, né, ser imitadores de Cristo. E Cristo, ele trouxe para nós um legado de sabedoria. E a sabedoria ela nos liberta dos nossos cativeiros, das nossas ignorâncias, né? E então é isso. Por que eu estou falando, fazendo esse contexto, né, essa interpretação? Tudo isso para dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração há algum tempo que eu poderia fazer uma escolha, eu poderia ser uma vítima da minha história. Ou eu poderia ser a heroína. Isso é uma escolha, era uma escolha minha. Eu só não poderia ser as duas coisas. E eu fiquei pensando, porque foi uma época até que a minha irmã comentou comigo assim: ah, eu lembro que você falava assim, ninguém me ajuda, mas ninguém me ajuda, mas eu tenho isso, mas fulano tem aquilo. Eu sempre achava um culpado por eu não conseguir as coisas que eu queria. Porque, na verdade, eu achava assim, o trajeto para mim chegar até onde eu queria era muito cansativo, era. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu queria muito fazer caminhada, mas quando eu penso que é a pé, eu desisto? Mais ou menos assim, a pessoa não está disposta a empregar uma energia para que aquilo que ela gostaria que acontecesse, aconteça. E aí o que, que acontece? Ela não chega a lugar nenhum, ela não consegue o objetivo, e para isso ela arruma uma desculpa. Ah, foi a culpa do fulano, ou a culpa do ciclano, foi porque eu não tinha condições, eu não tinha recurso, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Então, eu vim aqui dividir, me propus, tá? Se Deus quiser, se for esse o desejo do coração de Deus, eu quero poder estar todo sábado nesse horário aqui, dividindo um pouquinho das minhas experiências. Como diz a minha filha, dá para fazer um filme, né, mãe? Dá para fazer um filme. Mas eu acredito que todo mundo, se for analisar, pode fazer um filme da sua vida. O que me motivou a estar aqui é porque não era nem para mim estar viva hoje, né?
Eu tenho certeza que se não fosse a infinita misericórdia de Deus na minha vida, hoje eu não estaria viva. Mas quando Deus tem um propósito, um plano na vida de alguém, então Deus permite que você chegue a situações assim que você acha que você não vai conseguir dar conta, para que você entenda que você tem um dono, um Deus que cuida de você e que Ele é o único que pode te resgatar, né? Do um vale lá, de um buraco, te levantar e te colocar de pé para que você tenha uma história de superação. Então, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração durante essa semana a respeito desse tema. E assim, foi muito forte, muito intenso, que eu comecei a analisar o que diferencia uma pessoa que é vítima de uma heroína. Qual é a diferença? Porque a vítima é geralmente uma pessoa que ela está focada nos problemas, ela está sempre focada nos problemas. Tem vítimas, tem pessoas que estão, às vezes, me ouvindo, que conhecem pessoas que têm mania de reclamar, mania de contar. Se ela não tiver um problema, ela vai achar a vida de alguém, na vida, ela vai falar da vida de alguém que está com um problema, sabe? E isso é uma coisa que não agrada a Deus, porque a pessoa que ela é vítima, ela é parente do murmurador, né? Ele tem um grau ali de parentesco muito grande, porque é uma pessoa que constantemente está falando de algo que não exalta o nome do Senhor, que não glorifica o nome do Senhor. E a pessoa que é vítima, ela reclama tanto que ela começa a perder o sabor pela vida, o sabor pelas coisas simples que Deus deixou. E aí eu falo assim que sempre que eu tenho, a palavra que você vai pregar é a palavra que você foi pregada, né? Então, ontem, a hora que eu entrei no banheiro para tomar banho, eu tive uma experiência. Tinha 2 sabonetes abertos. Um mais comum e um sabonete de uma marca melhorzinha, que eu não vou fazer propaganda aqui, né? Mas claro que eu gosto daquele que era melhorzinho. E aí eu falei assim, eu vou pegar esse sabonete. A hora que eu senti aquele cheiro daquele sabonete, nossa, eu me senti assim, amada com aquele cheiro. Eu comecei a passar aquele sabonete em mim e senti a água caindo do chuveiro. E assim, eu senti naquele momento, assim, Deus falando assim no meu coração, minha filha, tem tantas pessoas que já perderam o sabor disso, sabe? É uma coisa tão simples, mas é uma coisa assim que está relacionada ao fato de como você vê a vida, de como você vê o mundo. Então, assim, a Joyce Meyer, essa que eu falei do livro, é uma pessoa que mudou a minha vida, porque eu resolvi acreditar nas verdades que ela falava. E uma das coisas que ela fala é que o seu problema não é o seu problema. O problema seu é a maneira que você enxerga ele. Se você conseguir enxergar o seu problema de uma maneira positiva, você vai entender que todo ser humano tem problema. E eu tenho uma notícia para te contar aqui agora nessa tarde. Eu tenho uma notícia que talvez não vá te agradar muito. E essa notícia é o seguinte: enquanto você viver, enquanto você estiver respirando, você vai ter um problema. Você vai ter problemas. Problema que você está enfrentando, você vai resolver. E depois vem outro. E depois mais outro. E depois mais um outro. Por quê? É que nem videogame, sabe? É que nem de videogame. O problema que você enfrentou hoje, amanhã ele é fácil para você resolver. Então vai ter um teste um pouco mais firme. E você vai vencer ele também. Sabe por quê? Porque a gente não tem que vencer na força do nosso braço. Nós temos que vencer os nossos problemas na força do Senhor, tá? E eu vim aqui então para falar sobre a vítima e a heroína. Então, mas e o que acontece? Por que heroína? Heroína, eu me considero uma pessoa heroína hoje. Heroína pode ser uma mulher improvável, uma pessoa improvável.
Uma pessoa improvável, aquela pessoa que você, tipo assim, eu que já tive depressão, eu não tinha esperança mais em mim. Eu não acreditava que algo bom pudesse acontecer na minha vida. Eu não conseguia ver nada de bom que eu já tinha. Enfim, eu estava assim intoxicada, com a minha mente totalmente tomada por pensamentos ruins e negativos, né? Então, por que eu me considero uma heroína? Porque eu estou viva e a minha esperança está viva dentro de mim, sabe? Porque eu sinto que Deus, Cristo habita dentro de mim. E isso é a força que me move, né? Acho que vocês já ouviram aquele jargão, tem umas frases que eles postam na internet assim, enquanto Cristo for o seu chão, né? Você nunca fica prostrado, alguma coisa assim, semelhante a isso, né? Mas o que que acontece? A heroína é uma mulher que tem uma história de superação. Então, assim, não interessa se você teve uma raiz de rejeição, se você foi rejeitado por pessoas, se você foi desprezado, não importa de qual lugar você se levantou ou de qual lugar você esteve. O que importa é o que você vai fazer com isso. Ou seja, não importa, não interessa o que a vida fez com você. O que vai diferenciar você de vítima para heroína é o que você está fazendo com tudo que a vida fez com você. Né? É que nem aquela história do limão, né? Você dá um limão para uma pessoa e ela vai lá e faz uma limonada. E você dá um limão para a pessoa pessimista, ela vai amargar aquele limão, né? E vai fazer cara de quem está comendo algo muito azedo. Enfim, é mais ou menos isso. E me entristece muito pelo fato de que muitas pessoas não conseguem enxergar as maravilhas que Deus fez na vida. Elas focam só no problema, elas focam em tudo que não deu certo e elas não vão para o próximo passo, elas não evoluem, elas não progridem, né? E às vezes você tem sonhos e você não consegue realizar os seus sonhos porque você está olhando para a grama do vizinho. Você está olhando, mas se eu tivesse o carro que ela tem, se eu tivesse, e não é isso. A única coisa que você precisa ter, ela está livre, é Cristo. Porque se você tiver a presença dele, você consegue realizar todos os seus sonhos. Todos os seus sonhos. Por quê? Porque existe um lugar chamado felicidade. Um estado chamado felicidade. Esse estado chamado felicidade, ele é paz na alma. É você ter paz na alma. Isso se chama felicidade. E só existe uma maneira de você encontrar a felicidade. Se você estiver no centro da vontade de Deus. Se o que estiver te movendo for aquilo que Deus sonhou, que Ele desenhou lá no céu para que você vivesse. Se você estiver vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai estar nesse estado chamado felicidade. Então, eu quero fazer uma live um pouco mais curta, porque eu não quero nem me estender nesse assunto. É muito ruim para mim ter que falar que eu já fui uma pessoa vítima, e às vezes esse vitimismo, ele quer se manifestar de alguma maneira, e você tem que matar ele, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, não é o que a vida fez com você, é o que você fez com o que a vida te deu, entendeu? Não interessa se você foi. A história, quanto mais triste a sua história foi, mais heroína você pode ser, porque mais superação você vai ter. E com certeza Deus pode usar tudo que você viveu para impactar outras pessoas. Então, o meu conselho neste dia de hoje é escolha a vida. A palavra de Deus diz assim:
que eu tenho a vida e a morte, né? Escolha por onde você quer entrar. E Deus deixou algo assim muito perigoso para o ser humano, que é chamado livre-arbítrio, né? Então nós temos o poder de fazer as nossas escolhas, mas a gente não pode escolher colher os frutos das nossas escolhas, que vai ser a consequência do que a gente já escolheu. Então, eu desejo do meu coração que você, nesse dia, comece a enxergar a linda paisagem que Deus pintou na sua vida. Se você não está enxergando, você peça para Deus intensamente, tá? Você feche seus olhos aonde quer que você esteja e você fale para Deus: Deus, eu preciso viver a vida abundante que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a vida extraordinária que o Senhor sonhou para minha vida. E eu sei que isso só é possível com a tua ajuda. E o Espírito Santo de Deus vai te visitar e vai começar a te dar insights celestiais para que você possa ter pensamentos e comportamentos de uma mulher heroína, de uma mulher otimista, de uma mulher de coragem, de fé, de uma mulher de ousadia, de uma mulher que impacta as pessoas, que você vai chegar nos lugares, as pessoas não vão ter prazer em contar problemas. É como diz aquele ditado que aonde a presença do Senhor está, até a tristeza salta de alegria. É mais ou menos assim. Que você comece a ser a heroína do seu lar, que você comece a declarar vitória sobre os seus filhos, que você comece a declarar vitória sobre a sua casa, sobre a sua família, que você comece a enxergar os seus filhos como presentes, como dádivas do Senhor, e que você comece a amá-los com o amor do Pai, tá? Esse é o desejo do meu coração. Não interessa se você não teve o amor da sua mãe, não interessa se você não teve o amor do seu pai, não interessa se todos os seus irmãos te desprezaram, não interessa se eles não acreditaram em você. José foi vendido pelos próprios irmãos no Egito, para o Egito. Ele foi honrado por pessoas que nem conheciam a sua fé. E Davi também, Davi foi desdenhado pelos que conheciam ele. Então, não olhe para os lados, olhe para o alto, que de lá que vai vir o teu socorro. Você só precisa depender de Deus. Se tem uma pessoa que você precisa se preocupar com a vontade de Deus, com Deus. Se você estiver agradando o coração dele, não tem gigante, não tem leão e não tem urso para te derrubar. Porque se Deus estiver na sua frente, você vai voar como águia. E Deus nos fez para ser imitadores dele. Então, eu tenho uma palavra, uma chave para que você vai virar nesse dia, um código que vai fazer você mudar a sua maneira de pensar. Se a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser imitadores de Cristo, Cristo era um homem sábio. Os maiores coaches que eu escuto, os maiores caras assim que eu admiro, que são, nossa, que cara mega inteligente, eles aprendem aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia, isso. Eu tive o privilégio em São Paulo de falar com o Dr. Augusto Cury, e eu estava escutando nessa época eu estava escutando o Tiago Brunet, e Tiago Brunet falava assim: quando você vê uma pessoa que você admira, não peça para tirar uma foto, faça uma pergunta inteligente. E eu falei assim: eu vou fazer isso. Aí eu cheguei nele e falei assim: Dr. Augusto Cury, quem é o seu mentor? Porque eu pensei, eu admiro esse cara, eu quero saber quem que é o mentor dele. Ele falou assim, eu me lembro, assim, a resposta dele me impactou muito, porque ele falou assim, é o homem que veio aqui e mudou toda a história. É o homem que chamou o cara que traiu ele de amigo. Esse é o meu mentor. E eu espero que você, a partir de hoje, comece, se você está rodeado de pessoas que só reclamam, se você está conseguindo enxergar a vida toda cinza e você não vê nada colorido para você se espelhar, comece a modelar pessoas que você admira, mesmo que seja na internet. Pegue mulheres de fé, mulheres que tem a ver, porque geralmente você admira algo que tem a ver com você, que faz sentido para você. E começa a ver, nossa, eu acho elegante aquela
pessoa, eu acho bacana o que ela fala, nossa, parece assim que ela tá tão mais acima de mim. É essas pessoas que você deve pegar para modelar. Modele sem perder a sua própria essência. Deus te fez única, Deus te fez por um propósito. E se você estiver no caminho, com o tempo Deus vai te mostrando, Deus vai te ensinando, Deus vai te dando estratégias para que você vá guerreando e vencendo, né, os seus gigantes. Mas modele 5 pessoas, pelo menos. Coloque 5 tarefinhas para vocês fazerem. 5 pessoas que eu gostaria de me parecer. 5 pessoas que eu admiro e que eu acho que vale a pena eu seguir. Comece a excluir um monte de gente lá do seu perfil que você segue, que não agrega nada, não acrescenta nada. Porque às vezes eles falam assim, ó, você escuta uma palestra e fala assim, ó, sai do meio das pessoas negativas, mas às vezes a negatividade está dentro da sua casa. Às vezes está no meio dos seus familiares, as pessoas não acreditam. Elas não é que elas não acreditam em você, elas não acreditam em si próprias. E ninguém dá aquilo que não tem. Então, não dá para você sair do meio da sua família, né? Não dá para você, né, escolher. São coisas que eu escutei hoje o Pablo Marçal falando assim que se você errou, se você erra na recrutação, você gasta o dobro com treinamento, tá? Então, ou seja, nem que você começa por você fazer a diferença, começa você ser a diferença, começa a ser você a pessoa curada, que não vai ficar ofendida, que não vai ser a vítima, que não vai ficar se lamentando, se lamuriando, dizendo de tudo que não deu certo. Começa a olhar tudo positivo que já aconteceu na sua vida. E entenda que Deus tem um propósito único e especial para você. Você não pode perder sua essência, porque a única maneira de você ser feliz é você fazer aquilo que você foi criada para fazer. Mas você pode melhorar o seu padrão. E sabe como? Modelando pessoas. Ah, eu queria falar igual fulano, então vou treinar. Eu gostaria de andar, eu gostaria de, enfim, né? Modele 5 pessoas para ser seus mentores. Mas em primeiro lugar, pegue o exemplo de Cristo. Faça a diferença na sua casa. E pega e copie o modelo de Cristo. Aprenda com o mestre dos mestres. O meu mestre. Ele nunca me decepciona. Tá? Eu quero deixar um grande beijo para todos vocês que estão aqui nessa live. Eu tenho orado e tenho pedido para Deus que as pessoas que precisam ouvir essa mensagem que estejam aqui. Eu não estou atrás de ibope, não quero, não me empolgo com nada disso, porque eu estou num lugar chamado obediência. E nesse lugar chamado obediência, a gente sente que a gente tem, eu sinto que eu tenho um dono. Eu sinto que eu tenho um dono que ele cuida de mim. E o meu prazer, a minha alegria está em saber que Deus me levantou de um lugar assim, de uma situação de vítima. E eu quero poder ajudar outras mulheres também que estão prostradas, porque a vítima ela não progride, ela não avança, ela não anda, ela não vai. A vítima ela puxa as outras, ela tenta puxar as que estão tentando ir. Que nós possamos demonstrar o amor de Deus e a glória de Deus, que nós possamos ser verdadeiramente copiadores, imitadores de Cristo. Cristo é sábio. Se Cristo é sábio, eu vou buscar sabedoria. Eu me lembro que eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler. Mas depois que eu me apliquei a fazer a oração, Deus, me dá sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria, eu quero sabedoria, Deus. Eu comecei a sentir fome, desejo por ler. Porque a sabedoria, quando você pede para Deus sabedoria, Deus te dá conhecimento, Deus te dá inteligência, né? A sabedoria de Deus, ela não habita aqui na terra dos viventes. A sabedoria de Deus é algo que você acessa pelo Pai. É somente Ele que te dá, mas a sabedoria é você enxergar o que ninguém está enxergando, né? A diferença da sabedoria para a inteligência é que o sábio, o inteligente, ele sabe sair de um buraco que o sábio nunca vai cair. Porque Deus, Deus dá para ele a visão do que ele precisa fazer ou não para que ele não venha, né, sofrer nenhum dano.
Que Deus te proteja, que Deus derrame sobre a sua vida uma unção de ousadia, de alegria, de ânimo, que você possa ser a heroína do seu lar. O inimigo, ele odeia as famílias. Então, se você conseguir ser a heroína do seu lar, você já vai ter cumprido a sua missão. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo, abençoado final de semana. E essas são as minhas palavras de hoje. Um beijo. Vamos todas ser heroínas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar nos comentários. Essa live provavelmente vai ficar gravada agora. E na próxima live da semana que vem, daí eu esclareço todas as dúvidas para vocês, que vocês tiverem, que eu souber também. E também, se vocês quiserem mandar sugestões de temas, tá? Que tocar no coração de vocês e que vocês gostariam de ouvir, pode contar comigo, eu estou aqui para isso. Nos vemos sábado que vem, às 3 horas da tarde. E se isso fez sentido para você, convida alguém para estar com a gente aqui no sábado, tá bom? Um beijo, fica com Jesus. Agora eu só preciso aprender a desligar isso. Sábado que vem, às 3 horas da tarde. Vamos ver. Aqui,